Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do grupo Transformação em 40 Dias. Hoje eu quero falar sobre alimentação básica, sobre os conceitos básicos para dieta. Vamos chamar dessa forma. Quantas vezes, quando você pensou em fazer dieta, você pensou em algo muito restritivo, em algo que você tenha que fazer uma mudança muito grande na sua vida? Então você me diz, na segunda eu começo, e aí a partir de segunda-feira eu vou eliminar o doce da minha vida, eu vou eliminar a gordura, a fritura, eu vou começar a fazer exercícios físicos. Exercício eu vou fazer 7 vezes na semana, porque eu quero acelerar aí o meu processo de emagrecimento. Então, você estabelece aquelas metas bem extremistas, porém, que elas são muito difíceis de alcançar. E aí o que acontece? Geralmente, você não consegue manter tudo aquilo que você idealizou e você logo desiste, né. Eu falo isso porque, na maioria dos casos, é assim que funciona. E aí você desiste, simplesmente. Então, eu sempre quando falo sobre emagrecimento, eu prefiro começar corrigindo o básico, corrigindo o que é possível, dentro das possibilidades que nós temos, e a partir daí você vai evoluindo, vai melhorando, vai tornando o tema um pouco mais restrito, né, mais rígido, porém não adianta queimar a largada. Então vamos usar as ferramentas que nós temos de acordo com as condições que nós temos hoje, e aí, sendo constante, vamos evoluindo e melhorando, ok? Eu quero falar sobre esse tema, porém eu vou abordar isso num outro momento, eu só quis introduzir um pouco para vocês, mas vamos lá, vamos falar sobre os conceitos básicos. Básicos, tá, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Então vamos lá, pensando nos conceitos básicos, né. Aqui eu tenho uma pirâmide alimentar, eu imagino que vocês já devam conhecê-la. E aí, olha só, a pirâmide a gente olha de baixo para cima. Então, qual é a base aqui da pirâmide alimentar? Os carboidratos. Muitas vezes também, quando nós pensamos em fazer dieta, o primeiro item que muitas pessoas querem cortar, eliminar, são os carboidratos. Mas olha só, eles estão aí em grande quantidade. Por quê? O carboidrato, ele é a nossa moeda energética. É ele quem traz energia para o nosso corpo. É ele quem faz o nosso corpo realizar as atividades físicas ou atividades básicas mesmo do dia a dia, né. O carboidrato, ele também, funciona para o nosso cérebro conseguir pensar, o nosso cérebro precisa do carboidrato. Então nunca comecem pensando em excluir o carboidrato, tá bom, pessoal? É um grande erro. Então, ele deve estar presente na alimentação do dia a dia de vocês, tá? Sobre as quantidades a gente vai falar depois. E aí depois, o que eu tenho aqui? A fruta, verdura, legumes. Ele está aqui, ó, em segundo lugar na nossa pirâmide, tá? Então não tenha medo das frutas, abuse dos vegetais. Eles vão fazer, assim, um papel fundamental na alimentação, na dieta de vocês. Aí depois temos aqui os produtos lácteos, carne, ovo, tá? E por último, aqui na nossa pirâmide, a gordura e os doces. Olha só que interessante. Então a gente pode comer doce, porém percebam a quantidade, né? Ele tá ali na pontinha, é só um pouquinho, tá bom? Então aqui eu trouxe algumas sugestões, né, de opções de café da manhã. Eu montei aqui de uma forma visual para que vocês possam interpretar o a grosso modo, né, mas aí depois a gente pode falar melhor também sobre as refeições. Então, o café da manhã, aqui, a primeira opção tem um bolo, café com leite, melão. Aqui, cuscuz, uma fruta, né, uma banana, no caso, mas pode ser qualquer fruta.
e os ovos. Cafezinho, pão, queijo e a fruta também, no caso ameixa. Café com leite, tapioca e a banana como fruta. E aí pensando aqui também, né, no café da manhã ou lanche da tarde. Mamão, pão de queijo, café com leite. Queijo, bolo de mandioca, mamão. E aqui um cafezinho com leite. Pão francês, mamão e um suco. Café com leite, cuscuz e manga, né? Então percebam que esse é um cenário ideal. Aí você vai me falar, nossa, mas pão francês? Pão francês pode fazer parte, sim, do seu café da manhã, vez ou outra. Da mesma forma que um bolo pode fazer parte do seu café da manhã, vez ou outra. Ou mesmo que, ai, a única coisa na minha vida que eu gosto de comer no meu café da manhã é uma fatia de bolo, tá ok. Você não vai comer o bolo inteiro, você vai comer um pedaço de bolo. E ainda assim você vai comer uma fruta, vai tomar um café ou café com leite, de acordo aí com o seu paladar, tá? Então, essa é uma ideia de um café da manhã completo. Você pode fazer escolhas melhores. É lógico que um pão integral, ele tem mais fibras do que um pão francês. Ok, mas o pão francês não é o vilão da sua dieta, da mesma forma que o bolo também não é. O importante é você olhar para o todo, tá? Agora aqui, olha, sugestões para o seu almoço e para o seu jantar. Então aqui nós temos arroz, feijão, carne e um vegetal. Arroz, feijão, ovo, vegetal, tá? Em todos os pratos. Então, como montar um prato saudável? Observem aqui que o prato foi dividido ao meio e metade desse prato deve conter legumes e verduras, tá? Para a outra metade, divide novamente ao meio e aí essa metade para carboidratos e aqui proteína vegetal e proteína animal, tá? Quais são as principais fontes de proteína vegetal que mais estão no nosso dia a dia é o feijão, lentilha, grão de bico, mas tem outras também, a soja, tá? Fica a critério de cada um. Inclusive, pensando em pessoas que não consomem a proteína animal por opção, né? No caso dos vegetarianos, dos veganos, a proteína vegetal, ela tem um alto valor biológico também, tanto quanto a carne. Então, tá tudo bem. O importante é sempre montar esse prato de forma adequada. E tá tudo bem também, tá? Bom, e a água? A água, ela é essencial para a vida. E existem muitas pessoas que ainda não consomem quase nada de água, tá? Então, aqui eu deixo um cálculo para que vocês mesmos possam fazer o cálculo da ingestão diária de água que cada um precisa. Então, aqui no exemplo em questão, eu trouxe aqui uma pessoa de 70 quilos e você vai fazer o seu peso vezes 35 ml. Então, considerando essa pessoa de 70 quilos, vezes 35 ml de água, ela tem que tomar 2 litros, 450 ml por dia, tá? Porém, esse cálculo ele muda para pessoas que são praticantes de exercício de uma maior intensidade. Então, se a pessoa tem 70 quilos, ela tem que multiplicar por 50 ml, nos casos de quem pratica exercício, tá? Então, esse praticante aí de exercício tem que tomar 3 litros e 500 ml por dia, tá ok? Muitas pessoas têm dificuldade de tomar água. A dica que eu deixo é: coloque uma garrafinha sempre cheia ao seu lado e aí você vai monitorando a quantidade, tá? Sempre cheia, eu quis dizer, enche uma garrafinha, bebe ela inteira e aí você enche novamente. Aí você tem a noção do quanto você bebeu de água e ela estando ali ao seu alcance, fica mais fácil de você lembrar e monitorar as quantidades que você ingeriu por dia. Tá ok?
Então é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos começar, como eu já falei no início, vamos corrigir o básico, e aí depois a gente vai corrigindo, depois vai melhorando, né, esses conceitos, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, e boa sorte para vocês no processo de emagrecimento de cada um. Até o próximo.